A colheita de mel só deve ser feita em colônias mais fortes. Em geral, colmeias que estão passando por divisões não devem ser usadas na colheita de mel para não se enfraquecerem. No Eimbacuaí, por exemplo, um meliponário é usado apenas para a divisão de famílias e produção de novas colmeias, que por sua vez são levadas para outros meliponários, onde o foco da atividade é a produção de mel. Nas colmeias que estão fortes e não serão divididas, a colheita é feita 2 vezes, na metade e ao final da florada. Se na última colheita for retirado todo o mel, será necessário fornecer alimentação artificial. A casa do mel ou uma sala preparada para a extração serão indispensáveis. Precisam de uma bancada e paredes impermeabilizadas para facilitar a limpeza. Telas nas janelas para que não ocorra invasão por abelhas pilhadoras e uma geladeira. No processo de colheita, as melgueiras serão retiradas das colmeias e levadas para a casa do mel. O equipamento de extração é muito simples. Uma garrafa de vidro para a colocação do mel e uma seringa com um pedaço de mangueira de plástico na extremidade para a retirada do mel dos potes. Essa mangueira é do mesmo tipo da usada em hospitais para aplicação de soro. Todo o material usado deverá estar higienizado. A seringa e a mangueira, preferencialmente, devem ser esterilizadas e depois descartadas ao final da colheita. Os vidros devem estar limpos, evitando-se reaproveitamento de embalagens. Estamos trabalhando com um alimento, sendo fundamental utilizar as melhores práticas de higiene. A colheita de mel deve ser feita não no total, e sim dividido em fases. Então nunca devemos colocar diversas melgueiras para colher tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a tendência é que em tempo chuvoso ou frio as abelhas venham a se alimentar do mel que foi armazenado. Nós recomendamos primeiramente dividir a colheita em etapas. À medida que os potes serão operculados e as melgueiras estiverem lotadas de pote, nós recomendamos a retirada do mel. Quando você colher de potes que não estão operculados, a tendência é colher mel verde que irá fermentar mais facilmente, pelo maior teor de umidade que esses potes contêm. Após a perfuração do pote, a mangueira da seringa é colocada em seu interior e o mel contido succionado, até que a seringa esteja cheia. Esse mel é transferido para uma garrafa ou pote, que pode ser a própria embalagem de venda a varejo, ou um vasilhame maior para posterior envase para distribuição. As garrafas cujo volume foi completado devem ser fechadas e imediatamente resfriadas, em geladeira ou num isopor com gelo. Com esse cuidado, o meliponicultor evita a fermentação do mel. Com relação à higiene do processo de coleta em si, não se deve tocar o mel nos potes. A seringa e a mangueira devem estar limpas e não podem cair partículas de cera ou cerume no mel, que possam contaminá-lo, acelerando sua fermentação. A colheita do mel é feita utilizando-se a bomba de sucção ou a seringa descartável, de 20 ml. No caso de abelhas trigonas, como por exemplo a jataí, que tem potes pequenos. No caso da uruçu e de outras abelhas melíponas, nós podemos utilizar a bomba de sucção. Após opercular os potes, nós iremos colocar a mangueira e todo o mel será sugado para um recipiente. Esse recipiente será utilizado como decantador. Mas um dos cuidados principais é, à medida que o recipiente for sendo cheio, nós deveremos colocar em um isopor com gelo. Porque se você trouxer o mel à temperatura ambiente, poderá fermentar pela quantidade de água que ele possui. Em torno, no caso da uruçu, de 28% em média de água. A venda do mel de abelhas sem ferrão tem sido feita diretamente ao consumidor ou em lojas de produtos naturais. O meliponário comercial deverá estar registrado no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
As nossas abelhas sem ferrão já produzem a maior parte do mel consumido na região norte do Brasil. Seu mel delicioso tem um grande número de consumidores cativos, que em comparação com o mel de aves, pagam até 5 vezes mais para consumi-lo. Tudo isso sem que os criadores conheçam as técnicas corretas de criação, como as usadas pelo meliponário Eimba Quaí, que tem comercializado todo o mel que produz com grande facilidade, estando em constante expansão para atender a essa crescente demanda. Lembrando que as abelhas sem ferrão, com essas 300 espécies, elas poderão produzir não só o mel, mas diversos outros produtos. Principalmente em nosso país, que é um país turístico, a gente utilizar isso no ecoturismo, que você preserva a abelha e ao mesmo tempo você tem retorno econômico. Acreditamos que o mel das abelhas sem ferrão constituirá o que a gente pode chamar, por exemplo, o produto genuinamente nacional. Se os escoceses têm o uísque e se os russos têm a vodka, nós temos o mel da abelha sem ferrão, que ele seria o uísque 20 anos e a vodka 80 anos em relação aos mel de outras abelhas estrangeiras ou exóticas. Mas não é só o mercado de mel que serve de incentivo para a criação de nossas abelhas. Criá-las tem se tornado uma paixão para muita gente, encantada pela sua beleza e pela possibilidade de contribuir para a conservação das espécies de abelhas brasileiras, muitas delas únicas no mundo. Com relação à produção do mel, algumas espécies de abelhas nativas já estão sendo selecionadas para esse objetivo. Aqui no Nordeste tem a abelha uruçu, né, a Melipona scutellariis, tem a jandaíra, tem a Melipona compressipes, que é a tiúba no Maranhão, que são abelhas que foram selecionadas para a produção do mel. E esse mel, ele vem sendo comercializado a um preço razoavelmente bom. Existem méis cujo preço, o litro, está custando em torno de R$50 o litro do mel produzido por essas abelhas. Fora o mel mais conhecido, que é o de jataí, que tem valor elevado também. Além da produção de mel, as abelhas elas são importantíssimas também para o ecossistema, como polinizadores. Uma forma, talvez, de se preservar essas abelhas é realizar mais estudos com relação à polinização dirigida, principalmente de espécies cultivadas, além das nativas, obviamente. Então, com estudos com apis já estão bastante avançados, onde pode-se verificar que em determinadas culturas houve um aumento na produção de sementes, tanto na produção e na qualidade dos frutos, como a gente pôde observar recentemente um trabalho que foi apresentado na Nature, uma revista, um periódico altamente especializado e confiável, em que eles apresentaram um artigo sobre o aumento da produção do café por meio de abelhas apis mellifera. E esses estudos, exatamente, é que estão faltando ser realizados para as abelhas nativas, e que já estão em fase, já estão em implantação, já existem grupos no Brasil que desenvolvem esses estudos há algum tempo, porém são poucos ainda, E eu acho que o grande enfoque que a gente vai dar agora é exatamente isso, porque a variabilidade vegetal, a variabilidade genética ou a biodiversidade, ela depende da polinização, na maioria das vezes, por animais. E os insetos, e mais precisamente as abelhas, elas são importantíssimos polinizadores da nossa fauna. Outros tipos de estudos que também devem ser continuados são com relação à biologia, ao manejo dessas espécies, para que cada vez mais possa haver um conhecimento maior da população sobre essas abelhas, que ainda hoje elas são consideradas como tendo pouco valor, mas devido principalmente à falta de conhecimento que ainda se tem sobre esse importante grupo de abelhas no Brasil.